Imagine que você foi convocado para uma guerra. Tudo está preparado. As armas, a posição, o local estratégico, tudo foi muito bem pensado. Aí, de repente, você entra em campo, está de frente com o inimigo, puxa a tua arma e a arma falha na hora errada. Esse é o nosso tema de agora. Disfunção erétil ou a famosa brochada. Para a gente entender sobre um brochar, a gente precisa saber que o nome, o termo que a gente usa em saúde é função erétil. O que é uma função erétil? É a capacidade que o homem tem de manter o pênis duro o suficiente para conseguir penetrar. Não só conseguir penetrar, como também conseguir garantir que essa rigidez se estenda por toda a duração da relação sexual e, por fim, culminar na famosa satisfação do ato. Então, o que vem a ser a disfunção erétil? É quando algum problema acontece e o homem não consegue manter e nem ter, ele não consegue sequer iniciar aquela ereção com qualidade suficiente para concluir a sua relação sexual. Olha só, gente, esse termo ele fica bem confuso porque uma vez ou outra pode acontecer de o homem tentar ter a relação sexual e ele não conseguir ereção suficiente para penetrar. Quando isso acontece uma vez ou outra, não precisa entrar em pânico. Essa brochada eventual, ela pode acontecer, ela é natural. Depende do nível de ansiedade, da expectativa muito grande da relação. Agora, quando essa tentativa acontece e vai repetindo e vai tentando e depois de várias tentativas ele não consegue ter ereção, aí a gente tem um problema, ok? Então, o que é a disfunção erétil? É a incapacidade de conseguir ter e manter a ereção do pênis dura o suficiente para penetrar em pelo menos 50% das vezes. O fato de essa falha no gatilho acontecer em 50% das vezes, 100% das vezes, ou acontecer uma ou duas vezes na vida, sempre vai levar o homem a uma situação de muito constrangimento e de muita vergonha. O que os homens falam no consultório é que a vontade que dá é de sentar e chorar. E eu até compreendo, não só os homens, muitas mulheres ficam também frustradas quando os homens falham naquela hora que não deveria falhar. As mulheres sentem que elas não são desejadas, elas sentem que elas não são atraentes o suficiente e aí começa a surgir um monte de caraminhola na cabeça de todo mundo. O homem acha que ele não é homem o suficiente e a mulher acha que ela não é mulher o suficiente, quando na realidade, gente, é só um fato que precisa ser detalhado. Tem várias causas e a gente vai conversar sobre as possíveis causas agora mesmo. A disfunção erétil, aquela incapacidade clássica de manter ereção que faz muitos homens correrem para medicamentos como Viagra, Cialis, Levitra e outros mais, ela acomete predominantemente os idosos e os homens com mais de 40 anos. Mas isso não quer dizer que homens jovens não vão sofrer com disfunção erétil também. Eles podem ter a disfunção erétil. Ok, você deve estar pensando assim, caramba, eu já passo dos 40 anos, será que o meu destino é tristemente fadado a ser um homem com disfunção erétil? Não. Existem estratégias para manter a saúde sexual e para manter o pênis rígido o suficiente para garantir muitas relações prazerosas e com qualidade. Esses problemas podem ser orgânicos, podem ter causas vasculares, que é um exemplo, aterosclerose, hipertensão arterial, cirurgias na região da pelve, radioterapia, tudo isso pode alterar, a vascularidade do pênis e aí vai dificultar a chegada do sangue lá no lugar onde tem que chegar. Outra causa, problemas endócrinos, exemplo, diabetes. Não quer dizer que todo homem com diabetes vai sofrer disfunção erétil, mas se a diabetes não for encarada com muita seriedade, se você não tomar o remédio direitinho, se não controlar o açúcar no sangue, pode sim sofrer com esse problema e olha, a tendência é ser devastador o problema. E aí, gente, o campeão das causas orgânicas são medicamentos. Antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos. Esses remédios podem levar a uma alteração da função sexual do homem.
pode conversar com o médico, às vezes a gente ajusta a dose e aí consegue preservar a função e a qualidade sexual. Ok, será que sempre esses problemas de disfunção erétil vão ser de origem orgânica? Não, gente. A lista dos problemas psicológicos é gigante e aí vamos conhecer cada uma delas. Para começar, ansiedade. Ansiedade é fatal. Aquela brochada eventual geralmente é culpa da ansiedade. Outro problema comum são os conflitos conjugais. O casal não conversa, não consegue entrar em sintonia, não tem uma harmonia legal. Lá na hora H, a função sexual pode, insegurança, a rotina do dia a dia, as práticas sexuais pouco compensatórias, elas também podem levar a um desinteresse e, consequentemente, a uma queda da função erétil. Agora, atenção! Existem as causas mistas. São aqueles momentos em que tem um problema psicológico, sim, mas também tem um problema orgânico associado. E quem são os maiores vilões da disfunção erétil? Obesidade, tabagismo e alcoolismo. Existem alguns sinais e sintomas que vocês têm que ficar atentos para perceber logo no início quando alguma coisa está errada. A primeira delas, a qualidade da rigidez. O pênis começa a ficar meio borrachudo, assim, ele tá meio querendo ir, mas não vai. Essa qualidade da rigidez é número 1. Tem que ficar atento quando começou a perceber que tá borrachudo demais, procura o médico. Consequentemente, se a rigidez do pênis não tá lá, aquela Coca-Cola que você esperava, o tamanho do pênis também vai parecer, bem diferente. Então, além de ficar mais amolecido, o pênis pode não estar alcançando o tamanho que você já conhecia antes. Outro fator que o homem pode perceber é que os testículos começam a ficar menores. Eles entram no que a gente chama de atrofia. E outra, rapazes, o ângulo do pênis começa a mudar com a disfunção erétil. Então, se ele subia lá, ficava meio Torre Eiffel, depois ele começa a vir Torre de Pisa e depois pode acabar não ficando torre nenhuma, viu? Todo mundo pensa que o auge da rigidez do pênis é com 20 anos, né? Mas não é não. Com 30 anos, o pênis fica mais angulado. É o período que ele tá o máximo, assim, lá pra cima. Tem 2 testes que são super simples e que dá para descobrir se a causa é orgânica ou é psicológica. O primeiro teste é o teste da intumescência noturna. A gente coloca 2 anéis no pênis e aí eles vão avaliar a qualidade da ereção durante o sono. Se quando acorda o homem rompeu o papelzinho do anel, significa que ele teve uma qualidade de ereção boa durante o sono, então o problema, grande parte dele pode ser de origem psicológica. Outro teste é uma injeção intracavernosa. Aplica uma injeção mesmo direto no pênis e espera entre 10 a 20 minutos para que o pênis responda com uma ereção boa. Se o pênis tem a ereção depois dessa injeção intracavernosa, significa que os vasos estão sendo cheios assim de uma forma bem satisfatória. E aí o problema da disfunção provavelmente também é de ordem psicológica. Então esses 2 testes aí vocês podem procurar o urologista e conversar com ele. Doutor, eu ouvi falar que tem um teste, já tira a dúvida. E aí, para que a gente não simplesmente sente e chore, vai aqui algumas dicas para vocês prevenirem a disfunção erétil. A primeira dica é: mantenha hábitos de vida saudáveis. Faça caminhada regular, controle o peso, controle a sua alimentação, ok? A segunda dica, gente, é muito simples. Vamos tentar controlar o estresse. Porque se você libera cortisol na veia o tempo todo, esse cortisol vai afetar de uma maneira muito negativa a tua função erétil. Então, tendo uma vida zen e tendo uma qualidade de atividade física, controle de peso e alimentação, dá pra tirar de letra isso daí e dá pra garantir uma saúde sexual plena e longa. Se você tem alguma sugestão, ou tem colocações ou perguntas, pode mandar pra gente, escreve aqui nos comentários que a gente vai alimentar esse canal com conteúdo cada vez mais interessante pra você. Se você gostou desse conteúdo, te inscreve no canal, dá um like aqui pra gente, que toda semana a gente vai estar alimentando conteúdos novos, assuntos interessantes sobre sexo, sobre relacionamento, sem tabu e sem frescura.